Olá, é com muito prazer que a gente está de novo em contato com vocês, dessa feita, para dar um esclarecimento necessário. Como nós dissemos, todos os sábios, todas as culturas antigas tiveram sábios, as civilizações antigas apresentaram seus filósofos, só que não havia exatamente a filosofia. Então, professor Marlon, como é possível haver filósofos em filosofia? É muito simples. No caso de Moisés, vamos dizer assim, né? Na verdade, a revelação da sarça ardente feita a ele, né? Quando Deus diz, eu sou o ser, né? Esse é o postulado básico e universal da filosofia. Então, a filosofia é baseada totalmente nesse postulado. Só há filosofia, só há ciência do ser. E isto é revelado a Moisés pelo anjo da sarça ardente quando diz: Eu sou o ser. Já dissemos que, em oposição a isto, há o nome Yahvé, que pode ser ele mas que outras traduções apresentam como eu sou sendo. E aí isso vai levar para outras consequências. Mas, então, o que acontece é que os sábios, os pensadores, os filósofos, todos eles, tomaram como base para a sua especulação o dogma, o postulado fundamental da existência do ser. Né? Então, o que há é o ser e não há o não ser. O ser é, o não ser não é. Essa afirmação implica numa segunda conclusão, que é o princípio de contradição. Então, se o ser é e o não ser não é, então o ser não pode não ser. Né? É esse princípio da ciência, de só ser possível, só haver ciência ou filosofia do ser, traz automaticamente encadeado a si, né, linkado a si, né, o princípio de não contradição, já que eu afirmo que o ser é e o não ser não é, então, e que só existe ciência do ser, não há ciência do não ser, porque o ser não existe, mas isto vai sofrer alguns reparos e vai evoluir. Primeiro de que tudo, vamos voltar à Grécia Antiga, mais ou menos por volta do ano 500 antes de Cristo. Em todas as culturas, dissemos, havia sábios, havia filósofos, pensadores, havia homens que tentavam compreender o mundo, mas essa compreensão era sempre a partir da especulação teológica, ou seja, era baseada em revelações. Então, em determinado momento, na cidade de Mileto, na Grécia, surge um sábio chamado Tales, que a filosofia vai listar como Tales de Mileto, que traz o seguinte raciocínio: se o homem foi feito à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, veja, ele começa enraizado na religião. Né? O postulado básico dele começa a partir do momento em que se afirma que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus ou dos deuses. Então, se Deus é sábio, o homem pode atingir a sabedoria. Se Deus atinge o conhecimento de todas as coisas com a sua inteligência, já que Deus tem inteligência, tá? Tem memória, né? É crido como sendo uma pessoa com inteligência, vontade, memória e sensibilidade, então o homem, imagem e semelhança desse Deus, ou de um Deus na teogonia enoteísta, um Deus maior,
Monoteísmo é um Deus só e não há outros. Politeísmo, muitos deuses e alguns deles rivais e iguais em força e poder. Enoteísmo, uma pluralidade de deuses, mas na qual há um maior que manda em todos os deuses. Então, quer se supondo o enoteísmo, quer se supondo o politeísmo ou o monoteísmo, de qualquer forma, o homem é imagem de um Deus. O homem é um Deus. Né? O livro dos Salmos dizem isso. Vós sois deuses. Então, esse notável sábio, Tales de Mileto, decidiu abandonar a religião, a revelação, embora tivesse enraizado seus princípios filosóficos na religião, e disse: então, eu vou deixar de me basear nos conceitos religiosos, ou seja, na revelação, e vou tentar compreender o mundo pela minha própria razão, pela minha própria inteligência. E assim, ele deu um salto, porque colocou toda a confiança dele no postulado de que o homem é capaz de chegar à verdade. Isso vai constituir mais tarde uma ciência crítica do conhecimento, a epistemologia, vai passar por Aristóteles, né, que vai fazer esse raciocínio, né, e vai criar a lógica, mas, enfim, Tales é o fundador da ciência. Então é ele que coloca a inteligência do homem digna de uma confiança tal que o ser humano possa atingir a verdade sem ser verdade revelada por Deus ou pelos deuses. Verdade que advém da sua especulação, da sua investigação, do seu raciocínio. E assim, a filosofia vai se torna meio mesclada com a religião nos pré-socráticos, como Parmênides, Zenão de Eleia, Heráclito e outros. Parmênides, por sinal, era um taumaturgo, aquele bloco, aquele cubo que estava na Ágora, na Praça de Atenas, quando Paulo de Tarso esteve lá e tinha escrito ao Deus desconhecido. Aquele cubo foi construído, né, porque havia uma peste em Atenas e Parmênides recebeu uma ideia divina dizendo que a peste cessaria se os atenienses construíssem um cubo e escrevessem nele ao Deus desconhecido. Então, ao Deus que não era nenhum dos deuses do panteão greco-romano, greco-latino. Assim foi feito, com a ideia de Parmênides foi realizada, e assim que o cubo foi construído, colocado no centro da ágora, ou praça, com a inscrição ao Deus desconhecido, a peste cessou. Então nós temos aí uma mescla de cientistas, pensadores, filósofos e religiosos. Então o pensamento religioso ainda permeia, né? Alguns filósofos não escrevem tudo literalmente, mas através de oráculos sibilinos, ou seja, de ditos meio metafísico oraculares, e nós chegamos a Sócrates, de Sócrates a Platão e de Platão a Aristóteles, e aí nós temos a grande tríade filosófica que elabora um sistema filosófico do qual todo o Ocidente vai depender. Não temos nenhuma obra escrita de Sócrates, todo o trabalho de Sócrates está na obra de Platão, que devotou toda a sua vida à defesa do mestre, que foi morto, condenado a beber cicuta, veneno, e Platão passa a vida toda, 80 anos na verdade, para defender a inocência daquele que foi o seu mestre. Consegue. Depois de 80 anos, ele consegue com que os legisladores e os juízes atenienses reconheçam que a morte de Sócrates foi um equívoco.
Na verdade, ele foi acusado de imoralidade. Aí você pensa, pedofilia, porque ele vivia cercado de jovens discípulos? Não. Ele dizia que a guerra, a violência, é algo desumano, que o ser humano não nasceu para ser violento, que a razão deve ser o instrumento, a ferramenta utilizada nas nossas diferenças, nos nossos embates, né, nas nossas brigas. Então, tudo deve ser resolvido pelo diálogo racional, já que o ser humano é dotado da racionalidade e da inteligência. Esse foi o erro que Sócrates cometeu, que o levou à condenação à morte e bebendo um cálice de cicuta. A imoralidade era dizer, naquela época, que a guerra era um absurdo e que a violência tinha que ser erradicada. Então, numa época em que os estados viviam se matando, né? O natural, no caso da Grécia, então, cada estado era autônomo, independente. Tebas era um estado, Esparta era outro, Atenas era outro, e era comum a guerra entre esses estados, ou seja, entre os próprios gregos, que só se aliavam quando um inimigo comum vinha de longe, como os persas. Eles se juntavam então para combater o inimigo, o que não era grego. Então, pregar contra a guerra, contra a violência, foi considerada pelo Areópago, pelos juízes atenienses, de imoralidade. Ela corrompia os jovens, porque os emasculava, quer dizer, os tornava fracos, quando desencorajava eles de se prepararem para a guerra e de estarem disponíveis para a chamada do governante a formar o exército que iria combater o outro exército em cada guerra que acontecia. Bom, acontece que a filosofia evoluiu, passamos pela patrística, passamos pela filosofia cristã e chegamos nos modernos filósofos, que, como eu disse antes, temos aqui uma coleção deles, Os Pensadores, com 52 volumes. Esses 52 volumes editados, né, pela Abril, né, dos Pensadores, aqui nós temos Popper, Schilling, Carnap. Mas em algum desses volumes está Hegel, que será o nosso assunto de hoje. Então, lembro a vocês que nós falamos que havia uma problemática entre os pré-socráticos, né? Que um dizia que o movimento e a mudança é a essência do universo, porque tudo muda, né? Heráclito cunhou o mote panta rei, tudo muda. E Zenão dizia, não é possível, porque se o ser então se ele mudar, vai mudar para o não ser. Quer dizer, se o ser deixa de ser, ele se torna não ser. E aí isso cria um impasse até que Hegel vai tentar resolver a situação, né? Ele é um filósofo alemão moderno, faz parte dos grandes nomes da filosofia continental. Eu devo dizer que filosofia continental é o nome dado a esses filósofos famosos, a essa pleiade de gênios do pensamento humano. E Hegel vai pegar a lógica aristotélica, que supunha uma verdade, por exemplo, todo homem é mortal, premissa 1, depois uma segunda premissa, um outro postulado, professor Marlanff é homem. Se a primeira premissa é verdade, o homem é mortal, e se a segunda premissa é verdade, então delas duas eu posso tirar uma conclusão, que logo, o professor Marlanff é mortal. Isso se chama um silogismo e é a essência da lógica aristotélica. Mas Hegel cria um outro tipo de raciocínio. Ele diz que, já que
A mudança, ele aceita que a essência do ser é a mudança, então o mundo é um devir, então em vez de Eie, o ser, como sendo o ser divino, ele aceita o sendo, portanto, um Deus em perpétuo devir, em evolução. Então, com esse conceito de Deus sendo aquele que faz ele mesmo tornar-se, aquele que se torna, então ele diz que a verdadeira lógica é aquela que afirma que o ser é o sendo. Portanto, a substância do ser, ou a sua essência, não é o ser, é o vir a ser. Portanto, num primeiro instante, ele parece ser, mas num segundo instante, ele é, na verdade, uma mudança de si mesmo, tornando-se algo que ele não era. Então, é o vir a ser, e como consequência, ele vai ser uma terceira coisa. Então, tese, antítese e síntese. São 3 etapas, como em Aristóteles, mas em vez do primeiro postulado, segundo postulado e a conclusão, Hegel nos oferece, né, um primeiro momento, que é tese, um segundo momento, que é a antítese, e um terceiro momento, que é a síntese. Com isso, ele destrói a essência do ser. Ele, de modo nenhum, poderia adotar um Deus como aquele que se mostrou a Moisés como sendo eu sou o ser, né? Então, para ele, Deus vai ser Javé, eu sou o sendo, eu sou o ser em devir. E é esse ser em devir que se torna o motivo da filosofia hegeliana. Agora, muito bem, Hegel é famosíssimo, né, e Marx foi influenciado muito por ele, mas nós vamos encontrar um matemático filósofo, que é Bertrand Russell, que com outros filósofos matemáticos criam o Círculo de Viena, e o Círculo de Viena vai passar em revisão essa questão do ser e do sendo, do devir, né, e do ser absoluto. Então, até então, os idealistas diziam que a essência da realidade é o ser, que as mudanças serão apenas externas, aparentes, mas substancialmente o ser permanece o ser. Mesmo aparentemente sendo, ou seja, mesmo com mudanças externas e circunstanciais. Com a filosofia de Hegel, isso muda completamente. Então, né, a essência do ser é o sendo, é o devir. Então, num segundo momento, o que eu estou analisando como objeto essencialmente não tem ser e sim sendo, e é isso que eu vou concluir num segundo momento, né? O devir torna o ser como não ser, e o não ser do ser, o ser ao não ser, e continuar no processo de vir a ser, ele se tornará logo, pela lei do devir, um outro ser que virá a não ser e continuará indefinidamente tese, antítese, síntese. A nova síntese será uma tese que constituirá sua antítese, que requererá uma nova síntese, e assim sucessivamente. O Círculo de Viena são filósofos que vão pegar esses grandes filósofos, desde os pré-socráticos, Aristóteles e tudo, ou seja, tudo aquilo que a filosofia chamou como filosofia continental, e vai ser criada uma filosofia chamada filosofia analítica, que vai submeter o pensamento de cada filósofo à análise lógica ou léxica, sujeito, predicado, objeto, complementos, adjuntos, né? A lógica aristotélica, né? Da premissa maior, da premissa menor e da conclusão, quer dizer, se os postulados apresentados são verdadeiros
para que a conclusão seja verdadeira e vai ainda submeter a uma terceira análise, a obra do filósofo, que seria a lógica matemática. Então, todo filósofo vai sofrer, né, este processo. E o que acontece, aqui vai uma denúncia, é que a filosofia analítica chega à conclusão que toda a filosofia continental está eivada de erros. Um exemplo ótimo é Hegel. Então, nós temos aqui o Michele Federico Sciacca, que apresenta Hegel e ele tem vários filósofos, mas faz no final de cada filósofo uma crítica. E então, no final, ele diz: Hegel, em outros termos, fez da dialética não somente uma lei lógica, mas um princípio metafísico, e por isso pôde identificar metafísica e lógica e fazer da lógica a própria metafísica. Pode ser meio confuso, mas continuemos. Assim entendida, a dialética hegeliana é um suicídio universal. Toda coisa é não ela mesma, pois o verdadeiro ser é o não ser, é vir a ser, passa a superar-se no devir. Então, aqui é Michele Federico Sciacca, né, dentro do raciocínio da filosofia analítica, mostrando que termina que Hegel suicida com a sua dialética, com a sua lógica de eliminar o princípio de contradição, com o seu objetivo de eliminar o princípio de contradição, podendo, portanto, afirmar-se que o ser é e não é simultaneamente, como diz o Raul Seixas no Gita, né? Eu sou o tudo e o nada. Quer dizer, para os hindus isso é plausível, ser tudo e não ser nada, ser o ser e ser o não ser. Então, Michele Federico Sciacca, usando o método da filosofia analítica, ele vai mostrar que se dermos razão, se acolhermos essa filosofia, e aí vai bem, toda a filosofia continental, submetida a esse processo, né, de análise léxica ou lógica aristotélica, né, e lógica matemática, vamos então concluir que toda a filosofia está cheia de erros, inclusive semânticos. Há palavras que os filósofos, vamos dizer assim, intuíram algo que, por não ter uma palavra, eles criaram um neologismo e os seus tradutores, não encontrando na sua língua, ao traduzir, vamos supor, Schopenhauer, não encontrando uma determinada palavra na língua portuguesa ou na língua inglesa para um termo alemão criado por Schopenhauer para poder conceituar uma ideia dele, então a pessoa usa uma palavra que, na verdade, não é aquilo que Schopenhauer pensava ou queria dizer com a palavra criada por ele, com o neologismo, e daí para frente, todos os outros que lerem aquela obra traduzida, portanto, Schopenhauer em inglês ou em português, vão errar, porque vão se basear não na palavra, no neologismo criado por Schopenhauer, mas na tradução inglesa ou portuguesa. Então, a filosofia analítica foi abafada. A última tentativa de um filósofo analítico de dar uma palestra na Universidade de Lisboa, tentando convencer o grupo que dirigia, o grupo de diretores da Universidade de Lisboa, de criar uma cadeira de filosofia analítica, ele teve o seu pedido negado. Então, não há universidade que eu conheça no mundo que tenha uma cadeira de filosofia analítica. E, portanto, Hegel continua a ser ensinado nas escolas, e Nietzsche, né? Nietzsche, vamos falar rapidamente de um postulado, né, que ele diz, ele pergunta: Jesus é Deus? E aí o interlocutor diz: sim, Jesus é Deus. Jesus morreu? O interlocutor cristão diz: sim, Jesus morreu. Então Deus morreu.
vamos celebrar a morte de Deus, né? Então, esse é um tipo de silogismo que Nietzsche criou, e aí a morte de Deus, Deus morreu, o século XVIII vai celebrar a morte de Deus, e assim por diante. Então, o que nós vamos ver é que a filosofia analítica é uma nova corrente filosófica que postula que se submeta toda a filosofia ou qualquer filósofo a uma tríplice ou quádrupla análise. A análise morfológica, que vai ver se os conceitos utilizados são verdadeiros. Então, a palavra usada por Freud ao falar de sonhos na sua psicanálise, a palavra psicanálise é realmente uma palavra devida, é um neologismo, né? Psicoanálise, psicanálise. Então, a partir até da análise morfológica das palavras, passando depois pela análise sintática, né? Sujeito, predicado, complemento, objetos adjuntos, passando depois pela lógica aristotélica e, finalmente, pela lógica matemática. Então, só um filósofo que passasse com nota 10 nessa quádrupla análise seria considerado, portanto, o dono, o criador de uma filosofia digna de ser ensinada. O movimento foi abafado, a escola de Viena não existe mais, não foi adiante, e prevalece ainda a filosofia continental, e eu, aqui com vários volumes, 52 volumes dos pensadores, sabendo que, na verdade, todos eles contêm erros crassos, morfológicos, sintáticos, lógicos, da lógica da linguagem, ou lógico do ponto de vista da lógica matemática. Então, aqui vai uma denúncia de que o complô dos acadêmicos das universidades abafou, matou a filosofia analítica e não permite que haja um departamento de filosofia analítica em faculdades, e nós então estamos apenas estudando a filosofia continental, que está cheia de erros. No próximo capítulo analisaremos Descartes. Escreve-se Descartes. Espero que tenham compreendido, apesar dos conceitos serem um pouco difíceis, né? Já que estamos filosofando, e até a nossa próxima aula.